falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração e vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riquezas e não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e para sempre então diremos: Ele é santo, aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia! Oh, glória a Deus. Já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade para o pastor.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos lá para a leitura que nós lemos no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Sinto-me feliz em estar aqui na casa do Senhor, agradeço muito a Ele, em meio a tantas pessoas que se encontram enfermas, mas nós temos que agradecer sempre a Ele, porque graças a Ele a vida continua, amém? Vamos lá para o livro de Hebreus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Vamos ler o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador para aqueles que buscam. Amém? E assim oremos. Eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, neste momento, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, a tua presença, Senhor. Meu Deus, que essa mensagem, Senhor, possa servir, Senhor, de grande estímulo, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Pode sentar. Povo de Deus, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não vê. Eu vou fazer apenas um exemplo agora, e vocês prestem bem atenção. Quantos dedos eu tenho aqui na minha mão? 5. Muito bem. Agora eu vou fazer outra pergunta. Outra pergunta que eu vou fazer. Eu vou colocar esse meus dedos aqui dentro do paletó. Olha só, está aqui, ó. Quantos dedos eu tenho agora dentro do paletó? Quantos dedos tem aqui? É 5? Mas vocês estão vendo meus dedos aqui? Mas tem certeza que tem 5 dedos, não é isso? Tem certeza. Então a fé é isso. É você crer que eu tenho 5 dedos sem você ver. Então a fé é essa. São esse exemplo que eu estou dando. Você tem que ter fé mesmo não tendo nada. Então, que muitas vezes a gente pergunta às pessoas o que é fé, aí as pessoas ficam imaginando, fé está aqui escrito, viu? Fé é a certeza daquelas coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Aí a Bíblia diz aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ora, esse capítulo 11 de Hebreus é o capítulo também conhecido como o capítulo da fé, ou, perdão, dos heróis da fé.
E aqui nós encontramos que aqui fala de muitas pessoas, muitos personagens que ganharam vitórias através da fé. Entre eles, a Bíblia diz aqui, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé. Aqui vai falando de muita gente, mas o que nós lemos foi no versículo de número 8, que também foi pela fé, que diz assim, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é que é fé, pessoal. Olha, se qualquer pessoa chamar você, olha, vamos ali, aí você diz, mas ali para onde? Para onde é que a gente vai? Sempre tem uma pergunta, e essa pergunta Abraão não fez. Quando Deus chama Abraão, ele não pergunta, o Senhor quer que eu vá para onde? Abraão não fez pergunta, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar-se através da fé. Glória a Deus. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 12. Tem coisas que Deus faz que a gente fica imaginando, meu Senhor, como pode uma coisa dessa? É porque Deus é aquele que complica, descomplica e ao mesmo tempo Ele faz as coisas e a gente não pode reclamar de nada, não é isso? Hebreus livro de Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha, vamos entender. Deus chama Abraão para uma grande obra. Ora, se tivesse acontecido um fato semelhante a este antes de Abraão, aí a gente podia dizer assim, então Abraão foi porque fulano já aconteceu com fulano e tal. Muitas vezes não é assim. Ora, se deu certo com fulano, então vai dar certo comigo também. Mas aqui não tem nenhum registro que Deus chamou outra pessoa antes de Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da parentela. Olha só a primeira palavra, sai-te, saia do meio da tua parentela. Você sabia que para Deus fazer alguma coisa em nossas vidas, muitas vezes nós temos que sair. Não é ficar em casa deitado numa rede, tomando suco de laranja. Olha, não é dessa forma não. Existem muitos propósitos na vida da pessoa que Deus quer fazer, mas primeiro Deus quer que ele saia do lugar. Então esta foi a primeira chamada. Se Abraão não saísse do lugar, ele hoje não era falado como nosso pai da fé. Então, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Agora eu fico pensando, Abraão, ele era da cidade de dos Caldeus. Abraão, minha gente, ele não era pobre. Abraão, ele era rico. E a sua esposa, Sara, também era rica. Eles tinham propriedade, não faltava nada para eles. Aí eu pergunto, aí Deus diz assim:
sai da tua terra. Tu vai para um lugar que tu não sabe, mas tu tem que sair pela fé. Abraão tinha muitos amigos. Abraão não faltava nada para Abraão. Porque imagine, aqui no Nordeste, quando nós estamos desempregados, o que é que acontece? Muitas vezes nós vamos para a região do Sudeste, atrás de emprego, uma oportunidade de serviço, porque muitas vezes o que acontece é isso: a pessoa está desempregada, vai para outro lugar para sobreviver. Mas Abraão não precisava disso. Abraão tinha tudo na sua vida. Abraão já era rico, a sua esposa também. Então não havia necessidade de sair, mas quem chamou foi Deus. E quando Ele chama, Ele é responsável. Tudo nós só aprendemos através da fé. Se Deus chamou você, você não reclame de nada. Olha, eu estou contando com você. Aí tem muita da gente que diz assim: mas logo e eu vou sair daqui nada. Mas a gente sente quando Deus fala conosco. Agora a Bíblia diz aqui, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Ora, diz aqui a palavra: e far-te-ei uma grande nação. Aqui Deus faz uma promessa que Ele vai ser pai de uma grande nação. Agora o capítulo 11 de Gênesis, o versículo 30: e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Agora vamos entender como é que Deus ele chega para Abraão, manda sair do meio da sua terra, da sua família. Como é que Deus ele promete para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação, se a esposa dele não pode ter filho? A esposa dele era estéril. Como é que Deus vai prometer uma coisa que a mulher dele não podia ter, que era filhos? Agora, é aí que a pessoa tem que entender: tudo é pela fé. Mas por que Deus chamou Abraão? Ora, se Abraão era fiel à sua esposa, mesmo ela não tendo condições de dar filhos, então ele era uma pessoa preparada para a obra. Ele não era infiel à sua esposa, porque ele podia muito bem se utilizasse de outras mulheres e ser pai, mas ele se manteve fiel à sua esposa. Deus ele chama pessoas que têm compromisso com a família, compromisso com a esposa. Deus ele chama as pessoas. Imagina Deus olhando: rapaz, esse camarada aqui é fiel à esposa dele, ele também vai ser fiel a mim. Então imagine só, tudo isso é pela fé. E diz assim: e abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome. Você sabe o que é engrandecer o nome da pessoa? É fazer aquele nome da pessoa que seja forte. O nome da pessoa vai ser bem publicado. Quem conhecia Abraão? Ninguém. Mas agora Deus faz uma promessa: o teu nome vai chegar em lugares aonde você nem imagina, porque eu vou engrandecer o teu nome. Às vezes não acontece. A gente está em determinado lugar, bem distante. Quando você chega lá naquele lugar: eu já te conheço, rapaz. Tu é uma bênção, rapaz. Tu não é o pastor fulano de tal? Sou. Então, você não esteve naquele lugar, mas o teu nome chegou primeiro. Então, uma das coisas que nós temos que conservar é o que diz na Bíblia, em Provérbios 22 e o versículo 1:
que é mais digno de ser escolhido é você ter um bom nome do que você ter muitas riquezas. O nome da pessoa é a coisa mais preciosa que nós temos que conservar. O nosso nome tem que ser conservado, porque naquele grande dia Ele vai me chamar, Ele vai te chamar através do teu nome. Glória a Deus. Aí tem muita gente que muitas vezes está no céu da igreja, mas o nome dele, pelo amor de Deus, tu é quem? Como é o teu nome? Fulano. Já sei quem é você. Não, o que foi? Não, nada não, está tudo bem, viu? Mas eu já te conheço. Então, coisa preciosa é a gente ter o nosso nome. Olha o que a Bíblia diz: o nome da gente vale mais do que muitas riquezas. É porque hoje em dia, em pleno século 21, a gente está convivendo com os povos que muitas vezes só olha a aparência. Chegou fulano, olha o carro dele, um Fox muito bonito, olha só, vê que carro lindo, rapaz, olha agora o carro, olha o carro do irmão, é elétrico, não tem gasolina não, os carros modernos que estão saindo agora, né? Que é só a base da eletricidade. Olha que carro lindo, esse irmão é uma bênção, não? Aí chega outro pobrezinho com uma bicicleta, sandália havaiana de 2 cores, com um prego debaixo da sandália. Quando chega em determinados ambientes, aquela pessoa não é nem vista, porque as pessoas só olham mais a aparência. Eita, é bonito, chegou com um carro, chegou não sei o que, isso aí é o homem de Deus. Rapaz, tu conhece ele para tu dizer que ele é homem de Deus? Tem muita da gente que só dá valor, muitas vezes, àquela pessoa só porque tem alguma coisa. Gente, não tenha inveja de ninguém, seja você, e nunca prometa aquilo que você não pode dar, porque quando a pessoa promete, ele já passa a ser devedor. Então muitas vezes a pessoa só olha a aparência. Nós temos que valorizar o nosso nome, não importa se nós temos alguma coisa que não temos, nós temos que valorizar o nosso exemplo, nós temos que valorizar nossas atitudes, porque as nossas ações, ela fala mais do que a boca, porque ser bom de boca, todo mundo é bonzinho, mas quando a gente vai observar a conduta daquela pessoa, não é nada daquilo que ele está pregando, não é nada daquilo que ele falou, não, o comportamento dele é totalmente diferente. Aí Deus olhou assim e disse: esse homem é fiel à esposa, então eu vou chamar ele para a minha obra. Isso é muito forte, gente, porque o que tem hoje em dia, hoje em pleno século 21, pastores estão brincando de ser pastores, de todo jeito, qualquer coisa, ser líder, não, é comigo mesmo, olha, quanto é que vai dar aí? Não, tem um negócio aí, um trocado aí, eita, se bora para cá, consagrado, pronto, eita, saiu mais um pastor, eita, saiu mais outro. Gente, não brinque de ministério, a coisa é séria. É melhor você ser um crente sentado no banco, fiel a Deus, do que ser um ministro que vive com uma vida mentirosa. O que adianta a pessoa, é um pastor, está na igreja, não paga ninguém, não, mas ele é um homem de Deus. Eu não conheço esse tipo de homem de Deus. Um homem de Deus que muitas vezes está aqui no altar, está pregando, não paga ninguém, vive enganando, vive soltando a liberdade da mulher dos outros. Aí, mas se é o homem de Deus, esse que é o homem de Deus, eu não conheço esse homem de Deus, não. Eu conheço o homem de Deus muitas vezes, o que está sentadozinho lá na cadeira, que ninguém dá nada, mas ele tem um segredo com Deus muito grande. Então aquele ali, aquele que ninguém dá nada, mas Deus olha para
para ele e diz assim: esse aqui, que ninguém dá nada, é esse com quem eu tenho o meu negócio. Ora, a terra em que Abraão vivia, lá em Ur dos Caldeus, era uma terra cheia de idolatria. O povo era idólatra. Quer ver só? Não era somente o povo, a família de Abraão também era tudo idólatra. Nessa terra de Ur dos Caldeus, um dos deuses que aquele povo adorava era a lua. Se nós pudéssemos imaginar como era aquela cidade, quando chegava de noite, as pessoas ficavam de joelho adorando a lua, porque a lua para ele era o Deus. De tudo essa cidade fazia um Deus para eles, que era o povo idólatra. Eles não conheciam o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que é todo poderoso. Então Abraão veio do meio dessa família. Abraão veio do meio desse povo. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Você pode estar relacionado em qualquer ambiente. Isso não significa que você está contaminado. Você tem que mostrar a diferença. Ah, pastor, mas aonde eu moro, olha, só tem gente errada. Você seja a luz que venha brilhar no meio das trevas. Ah, se todo mundo é errado, você não é obrigado a ser. Você é se você quiser. Porque quem é o dono da tua vida é Jesus, e quem coordena é você. Então você é que decide a sua vida aqui. Não é porque, pastor, olha, aquela favela ali, poxa, eu moro nada, eu tenho muito medo dali. Por quê? Por que você tem medo? Não, porque não tem nada a ver. Você tem que ser você em todos os lugares. Você tem que mostrar a diferença. Jesus disse assim: eu vos dou a paz. Jesus não prometeu que ia dar paz para o teu bairro, para a tua casa, para a tua família. Não, Jesus prometeu que ia dar paz no teu coração. É totalmente diferente. Então na sua casa pode estar pegando fogo. Eita, o negócio está ruim aqui, está pegando fogo, onde você mora também, mas o seu coração está ligado com Deus. O mundo pode estar se acabando, mas você tem uma comunhão com Deus. Você tem que ser diferente. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, olha que promessa maravilhosa que Deus fez para Abraão. Olha, todas as pessoas que te abençoar, eu vou também abençoar aqueles que te abençoou. Tem hora que eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas não querem abençoar ninguém, mas é você abençoando uma pessoa e Deus te abençoando para o outro lado. Então, coisa maravilhosa é isso. Enquanto você abençoa do lado, Deus vai te abençoando do outro lado. Agora, não amaldiçoe ninguém. Cuidado, porque quando você amaldiçoa uma pessoa, a maldição pode cair sobre você. Então a nossa boca não é para amaldiçoar ninguém, ainda que seja aquele nosso inimigo, aquele vizinho que fala uma raiva, aquela família que está torrando a paciência. Deus abençoe, mas não diga nada que venha amaldiçoar aquela pessoa, porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? E diz aqui a palavra: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui no Isaías 51, Isaías 51,
E o versículo 2: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei e abençoei e multipliquei. Olha só Deus dizendo: olha para esse homem, olha para Abraão. Quando Deus diz assim, olha para Abraão, Deus está dizendo assim: olha para ele, vê a maneira que ele anda, que ele se comporta, o jeito dele ser. Tu quer ser alguém na vida? Olha para Abraão. Olha só como é que homem, olha para esse homem. Imagine Deus dizendo: olha para esse homem. Então, gente, nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo, nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Faça a diferença. A Bíblia diz aqui, Isaías 51, versículo 2: olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, porque sendo ele só, olha a chamada como foi, sendo ele só, eu chamei e abençoei. Muitas vezes você pensa que você está sozinho, mas é com você que Deus está contando. Mas você faça isso através da fé. Muitas vezes nós pregamos e falamos sobre a vida de Cristo. E quando a gente fala sobre a vida de Cristo, a gente pergunta: você crê que Jesus veio? E eu digo aqui na igreja, diante do Espírito Santo, eu creio que Jesus veio. Ele pode vir a qualquer momento desse, a qualquer hora, é no piscar de olhos. A igreja do Senhor vai ser arrebatada. Estamos vivendo a pior geração de todos os tempos. Geração essa que está toda corrupta, cheio de problemas, envolvimento com tudo quanto é de coisa errada. Tem pessoas que têm tempo para tudo que você possa imaginar, mas não tem tempo para buscar a presença do Senhor. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, aleluia, olha só, gente, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente, falta um pouquinho de tempo para a vinda de Jesus. Essa igreja aqui que nós estamos aqui, existe muita gente que diz assim: eu não tenho tempo para ir para aquela igreja não. Mas rapaz, tu mora tão pertinho da igreja. Não, mas não tem tempo de ir não. Olha, vivo trabalhando. Outros irmãos que alegam e não deu para eu ir. Tudo bem, Deus sabe de tudo. Mas um dia, isso é forte, viu? Um dia, a Bíblia diz no livro de Amós, que vai haver uma fome tão grande nessa terra, e vai ter uma sede muito grande, mas não é fome de pão, e nem vai ser sede de água, mas vai ser fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Vão entrar na igreja e procurar onde é que está aquele povo barulhento, onde é que está aqueles irmãos, onde é que está o pastor que tocava bateria, meu Deus, onde é que ele está? Onde é que está o nosso irmão Samuel? Cadê as crianças? Onde é que está o grupo da comissão? Gente, esse dia pode ser a qualquer momento.
Muitos vão querer quem anuncia a palavra, mas não vai ter mais oportunidade. Então vamos aproveitar a oportunidade. Mas tudo isso você só vai entender pelos olhos da fé. É que você pode entender. Porque falta um pouquinho de tempo. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Porque os sinais já estão tudo cumprido. Pai matando filhos, filhos matando pai. Olha, o mundo está cada vez pior, a maldade já tomou conta das nações. Tem muitas pessoas com envolvimento com drogas, prostituições, filhos desobedientes. Olha, não quero falar muito desse mundo, porque não tem nada, esse mundo não tem nada mais de alegria. Acabou-se. Você só é feliz na sua vida ou com Jesus, ou senão você nunca vai ser feliz. Então, creia nessa palavra. A Bíblia diz, versículo 38, no capítulo 10 de Hebreu: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não vai ter prazer nele. Olha só, o justo, ele vive pela fé, não vá recuar, ou seja, não desista da sua fé, não desista. Se o negócio está estreito, está ruim para você com Jesus, imagine você sem ele, a tua vida vai ser pior ainda. Então não deixe Jesus por nada, seja forte. Deixa vir as lutas, a tempestade, mas a Bíblia diz, que Paulo fala, nada nos separa do amor de Cristo, nada pode separar o homem de Deus, amém? Então mantenha essa fé firme e esse propósito. Se você, até hoje, você chegou até aqui, não foi porque você é bonzinho não, mas foi por causa da misericórdia de Deus. Então que a partir de hoje, você possa ser mais fiel a Ele, se entregue de corpo e alma. Esse negócio de dizer, olha, eu vou ser crente, mas não vou deixar isso não. Deixe a partir de hoje, largue tudo, deixe tudo para lá e seja 100% Jesus na sua vida. Faça como Paulo disse, a partir de hoje não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé, que já são 9 horas. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Eu sei que a luta pode estar grande, mas nós estamos juntos. Amém? E assim oremos. Eterno Deus, neste momento de oração, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, venham ser derramadas sobre o teu povo, Senhor. Sabemos que falta um pouquinho de tempo, Senhor, mas nós estamos aqui te servindo, Senhor, em meio a tantas lutas, tantas coisas que estão acontecendo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Fortalece mais a nossa fé, Senhor. Meu Deus, nos dê força, nos dê coragem, dê ânimo, Senhor, para que nós não possamos desistir dos teus caminhos, Senhor. Pega na nossa mão, Senhor, segura as nossas mãos, Senhor, não deixe nós tropeçarmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, porque é necessário, Senhor, que nós diminuímos, Senhor, mas que Tu venha aparecer no nosso meio, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,